Eu não fui indicado pelo PSDB. Fernando Henrique indicou o Pedro Malan, indicou o Edmar Baixa, e o Itamar não aceitou e me requisitou, eu era governador do Ceará. Renunciei para servir ao Brasil, o cidadão. Cidadão não, vou voltar aqui ao meu amor ao Gregório do Vivier, meu querido. Não é? Eu saí, me arrisquei, sabe, a ser inclusive responsável pela tragédia do Real que estava fazendo água. Eu criei ali naquele tempo, eu criei a TJLP, que você não tem ideia do que seja, nem é obrigado, mas é a taxa de juros de longo prazo para proteger o empresário brasileiro da taxa de juros mais abusiva, que eu estava conversando com o Eduardo Moreira agora há pouco, e separei a taxa de juros do financiamento da produção. O cara tá falando de uma porra de uma taxa de lucro pro tipo assim, empresário. vou meter um termo aqui de economia, porque você não é economista, nem precisa saber, né? Então, tipo, tudo bem, né? Não, beleza, a gente sabe que seu pinto é grande, Ciro. Não precisa ficar mostrando ele em todo vídeo. O Ciro adora fazer isso, ele adora falar das paradas que ele é economista, não sei o que, blá blá blá, mano. Criando a TJLP, que essa gente agora, depois do golpe, cancelou. Eu criei a lei brasileira de participação dos trabalhadores nos lucros e resultados das empresas. E agora tu tem ideia do que é isso? Não. É assim, olha, hoje os trabalhadores brasileiros humilhados como... Cara, olha esse cenário de fundo aqui dele, mano. É muito... Mano, parece que botaram a placa na parede, bateram o spray e depois tiraram do lugar, tá ligado? Todos, olha isso, mano. Mas sabe o que isso me lembra? Isso me lembra Otávio Mesquita, mano. Por quê? Porque lembra que ele tinha A Noite é uma Criança? Mano, é muito parecido. Parece um pouco, mano. Verdade, velho. Que pariu. Inclusive, desse jeito, nessa onda de resgatar a TV dos anos 90, daqui a pouco ele vai voltar com essa Noite é uma Criança também, né? Mano, Otávio Mesquita é um seu malandro jornalista, sei lá, não sei, mano. Aquele cara... Eu gostava daquele cara, assistia muito. Bons tempos. Só tem um ganho acima da inflação nos últimos anos. Aquele da lei que eu criei, não é? Convenci o presidente Itamar de que quando a empresa vai bem, tiver um lucro, ela tem que distribuir uma parte desse lucro com os seus trabalhadores. Chama a Lei de Participação, PLR, Participação dos Lucros e Resultados da... Eu fiz a intervenção do Banespa, irmão, que era um emissor secundário de moeda, um maior antro de roubalheira e de corrupção. Tudo isso foi ali nesse período discrecentemente. Eu nunca fui indicado pelo PSDB. Eu fiz a intervenção no Banespa, irmão. Mano, daqui a pouco ele vai falar que abriu o Mar Vermelho, mano. E foda-se, tá ligado? Ao contrário, o Fernando Henrique me vetava completamente. Porém, o Fernando Henrique me pede para ser ministro e manda eu escolher qual é o ministério que eu me sentiria bem. Só para você saber como não é verdade. Grosseiramente não é verdade isso que você fala. Sabe, não é humor isso. Isso é uma coisa muito ofensiva, muito grave. Não é? O Fernando Henrique me pediu, escolha o ministério. E está no livro dele. Pede às pessoas para te mostrar. Ele diz lá que eu respondi com um sonoro não. Sabe por quê? Porque o Fernando Henrique já estava traindo os postulados do PSDB que eu ajudei a fundar no Ceará. E eu preferi ir para Harvard. Depois você também faz um deboche sobre isso. Mas, enfim, minha tarefa como ministro da Fazenda foi colocar a casa em ordem. E para colocar a casa em ordem, eu tive que contrariar interesses poderosíssimos de quem estava lucrando com aquele caos completo. Lutei contra a bandalheira nos bancos públicos, onde o Banespa era o caso mais notório, como eu já falei. Acabei com a farra dos grandes especuladores nas vendas dos comércios. Cobrei impostos sobre os lucros e dividendos dos patrões, que depois foi revogado pela turma que você defende aí. Só o Brasil e a Estônia não cobram. Foi muito duro do VV, muito duro, mas valeu muito a pena. No final do governo Itamar, a inflação despencou para perto de zero. O Brasil registrou um dos maiores, o maior superávit da história. Você sabe o que é isso? É o seguinte, num país em que o buraco nas contas do governo é o maior do mundo, ciclicamente, eu produzi a maior sobra de recursos na boca do caixa no ano de 94, 5,2% do PIB. E entreguei o Brasil com uma das menores taxas de desemprego de toda a nossa história. E esta é a minha vida. Bom, enfim, eu tenho muito orgulho desse trabalho que, sinceramente, volto a dizer, eu acredito que salvou o Plano Real. O cara, não, engraçado que é o seguinte, no início do vídeo ele começou a falar mal, que o Gregório tava falando merda dele, porque ele quis ser patriota na aspa dele e largar o cargo de governador pra ser ministro. E aí depois ele larga o cargo de qualquer ministério pra estudar em Harvard. Sim. Tipo, mano, ele mesmo se contradisse, tá ligado? E aí fica a pergunta, ele largou então pra ir pra Harvard? Não, ele não aceitou continuar no ministério do Fernando Henrique depois que saiu do Itamar Perfeito. pra ir estudar em Harvard, entendeu? Foi isso que eu entendi.
Não, eu acho que é isso. Eu perdi. Eu tava sem fone durante um determinado momento. Vamos ver esse outro aqui? Não, vamos, tem 5 minutos e 20 esse, eu tô ficando... Ó, o Jonathan falou aqui, ó. Esses caras acusam os marxistas de glorificar pessoas e não projeto de país. E os caras se autoglorificam mais do que qualquer coisa. Né? Ele não consegue falar uma frase inteira sem dizer eu fiz não sei o quê. Aí que tá a questão, né, mano? É aquela velha dicotomia, não é dicotomia, mas assim, eles falam que a gente faz tal parada, mas são eles que fazem, tá ligado? É exatamente esse ponto aqui, tá ligado? E aí é exatamente isso, porque o que o Ciro Gomes tá discutindo aqui também é a carreira política dele, não é o projeto que ele pretende apresentar pro país ou qualquer coisa do tipo, né? Perfeito. Seguinte, é quando o Gregório, não podia deixar de ser, fala da minha ida a Paris. Solta o vídeo, diretor. Por outro lado, teve sim um momento em que ficou bem claro que o Bolsonaro era uma ameaça real, que foi quando Ciro perdeu e Bolsonaro e Haddad foram para o segundo turno. Foi aí que Ciro entrou no avião e foi para Paris. Eu não acho que o Ciro teria mudado o resultado das eleições se ele tivesse ficado no Brasil, mas ele teria, com certeza, conservado uma parte maior do seu próprio eleitorado, inclusive eu, e talvez outras pessoas estejam aqui. Mas ao invés disso, muita gente debandou de Ciro, e de lá para cá ele só fez derreter. Quanta modéstia, senhor Gregório. Eu não derreti coisa nenhuma. Eu continuo aqui, ó, firme como uma rocha, ao lado de muita gente. Pode acreditar, muita gente que continua dando duro para mudar o Brasil de verdade. Mas voltemos um pouquinho no... Tem que dar razão pro Gregório nesse ponto, né, mano? O cara, no momento mais afunilado ali das eleições, que ele poderia fazer alguma coisa para tentar evitar que o Bolsonaro fosse eleito, não. Falou, bom, eu não vou. Ele tirou o corpo fora. E você tirar o corpo fora também é um posicionamento, claro, né? Ô, louco, sim, não. Naquela época já tava... Naquela época ficou confusa essa escolha dele. E hoje em dia a gente percebe que tudo que o Ciro Gomes faz hoje em dia, enfim, nessa pré-campanha eleitoral aí, começou lá quando ele perdeu pro Haddad no primeiro turno. Ele falou, mano, seguinte, eu vou ser oposição ao PT. E oposição ao Bolsonaro. Eu vou tentar pegar o máximo de votos da direita possível pra poder combater. Não dá mais pra eu tentar ser esquerda, vou tentar ser centro. Tem uma outra coisa que rolou nessa época aí, que foi que o Ciro quis fazer uma chapa, ele e o PT recusou. Uhum. Também teve essa treta anterior. Então ele já tava com uma mágoa quando chegou no final do primeiro turno ali, entendeu? Não, porque é incrível, né? Parece que o pessoal tá discutindo, tipo, numa reunião de... Não é nem de reunião de condomínio, tá ligado? É reunião de grupo de família, né? Mano. Como se... Porra, não, meu primo PT é um filho da puta, tá ligado? Ah, vai se fuder, mano. Logo na noite do resultado do primeiro turno, eu anunciei o meu voto contra o Bolsonaro. No dia seguinte, votei, junto com a executiva do meu partido, o PDT, o apoio crítico ao PT. E deixa eu corrigir com todo bom humor e verdade essa piada malévola, que, a bem da verdade, não foi inventada pelo Gregório. O grande mentiroso disso se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não peguei avião para Paris, eu fui para Lisboa. Aproveitei o voo mais barato e mais direto de Fortaleza para a Europa. O voo mais barato. E voltei na véspera da eleição, Gregório, em tempo de votar no Haddad. Não estou arrependido, não, mas até hoje eu pago muito caro. E tudo isso está documentado, está registrado. Se não fosse tanta leviandade, veja esse telejornal no dia da votação do segundo turno. Roda o vídeo aí, diretor. Ciro Gomes chegou na sexta-feira à noite. Nesse domingo, votou anunciando que fará oposição ao presidente eleito Jair Bolsonaro. Cara, de novo, só votar não muda nada, Ciro. Você tinha coisa pra fazer entre o primeiro e o segundo turno aí que você poderia ter feito e abdicou, mano. Não, e ele fala que, nossa, eu anunciei que o meu voto não seria no Bolsonaro. Podia ser uma árvore ali que ele não ia votar no Bolsonaro. Qualquer um com o mínimo senso de Se não votar no Bolsonaro e enfiar o voto no cu... Mas vamos agora a uma informação completamente infundada. Olha como eu tô falando. Preciso votar pela democracia. Nossa, soltou o vídeo do nada, mano. Que confusão. Também não entendi. Contra a intolerância, contra a discriminação. Mas passado isso, o que quer que seja o resultado, o Brasil vai estar num momento gravíssimo, né, de aprofundamento da divisão, do estigma do ódio, da violência. Ele acabou de meter um Estadão, escolha difícil. Qualquer que seja o resultado, o Brasil vai estar num momento difícil de aprofundamento. Olha que difícil entre escolher o Bolsonaro fazendo tudo que ele fez nesses últimos 4 anos e um outro governo qualquer. Porque tudo que ele fez antes desses 4 anos.
tá ligado? Porra, né? O Brasil tá fudido de qualquer jeito, né? Que pena, né? Ah, E antes que botar alguém na Haddad. distorça também que a gente tá falando, que a gente não está falando que os outros governos são bons, tá? A gente tá dizendo que comparando com o Bolsonaro, os outros poderiam ser melhores pra população, mas que não seriam bons, tá? Política, e eu que já venho tentando denunciar isso há algum tempo, agora darei coerência. Eu vou proteger o povo brasileiro daquilo que eu puder, criando um caminho novo fora dessa polarização adiante. Tá vendo aí, Gregório? Organização do que ele O Sargento, ele fundou a terceira via, assim, ele falou, não, será que ele mandou isso na coisa dele? Eu não sou nem esquerda nem direita, eu sou pra frente? Não foi ele que mandou eu isso? acho que foi ele que tem esses papos aí de centrista, né? O cara mais em cima do muro é o Ciro. Cagando pros dois lados, né? Em suma, eu fiz o que era possível fazer por um partido, o PT, que me hostilizou, como me hostiliza, durante todo o processo eleitoral. Depois que eu me recusei a participar de uma farsa desonesta, bandida, que era apoiar a falsa candidatura do Lula, vestindo o figurino de vice, mesmo sabendo que ele, preso e condenado, não poderia concorrer. Eu fiz o melhor que eu podia, porque se eu fosse para a campanha no segundo turno, é justo. Toda a imprensa ia me cobrar, né? E eu ia provavelmente atrapalhar, porque ia muito mais atrapalhar do que ajudar, porque a imprensa ia me cobrar. Como assim? Cobrar do quê? A campanha não era nem sua, mano. Cobrar que você tava aliado ao Lula no golpe? E tu ia falar o que pra imprensa? Ia falar desculpa? Não, eu entendo o que ele tá falando. Nas entrelinhas ele tá falando, bom, a parte do empresariado brasileiro que eu defendo ia me xingar depois. É isso, tá ligado? Perfeitamente. Vamos traduzir aqui. Que bom que tem pessoas tradutoras nesse canal. Porque eu não ia ter como negar as críticas que eu tinha feito no primeiro turno. Mas os velhos e novos petistas fazem questão de esquecer isso. Como se não fosse o Lula e o escândalo generalizado de ter levado a corrupção ao centro do processo político brasileiro e produzido a maior crise econômica da nossa história, os responsáveis por criar esse monstro que é o Bolsonaro. Ele não foi criado no segundo turno, não, Gregório. Ele foi criado antes. Todas as pesquisas mostravam que o PT era o grande perdedor daquelas eleições e que só eu tinha chance de derrotar o Bolsonaro. Quantas vezes, meu irmão que estiver aí nos ouvindo, se estiver em dúvida... Quer voltar ali? Quer dar um replay? Você quer que volta? Vou dar um replay. Eu acho legal, O PT era o grande perdedor daquelas eleições e que só eu... Ó. Ele quase ri ali. Cadê o... Como é que chama aquele maluco que faz leitura das expressões faciais? Ô, metaforando. Cadê o metaforando pra ver se ele não tá mentindo aqui? Chama o metaforando aí, faz favor. Puta que pariu. Tinha chance de derrotar o Bolsonaro. Quantas vezes, meu irmão que estiver aí nos ouvindo, se estiver em dúvida, faça essa pesquisa, veja se é verdade ou não. Mas fica aí, o seu Lula conseguindo que gente boa como você repita essa história falsa de Paris, porque é uma cortina de fumaça muito conveniente para fazer o nosso Brasil esquecer que a principal razão da vitória do Bolsonaro e de muitos governadores na época, Witzel aí no Rio de Janeiro, Dória em São Paulo, Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, Zema em Minas Gerais. A força foi o antipetismo. Ela está vivíssima, essa força do Vivier. Passa uma olhada no resultado das eleições nas capitais brasileiras agora, um aninho atrás. O PT foi varrido do voto qualificado do Brasil em todas as capitais, perdeu todas. De lá para cá, o que é que mudou? Em essência, Gregório, nada. Praticamente nada mudou. O grande ativo eleitoral do Bolsonaro, presta atenção, irmão, e de seus aliados, continua sendo o antipetismo. E na hipótese de Lula ganhar, teríamos mais 4 anos de um país dividido pelo ódio, cheio de conchavo e sem projeto profundo de mudança. Na hipótese ainda mais tenebrosa da vitória do Bolsonaro, seria a continuação piorada dos absurdos e aberrações que nós vivemos hoje. Mas eu estou aqui lutando porque eu acredito no Brasil e na inteligência do povo brasileiro. O Brasil ainda pode escapar deste impasse e destas duas armadilhas. Percebeu, Gregório? Por que eu não abro mão e não abrirei mão em nenhuma hipótese da minha pré-candidatura? Simplesmente por isso. Porque no meu modelo de democracia é da pluralidade das ideias, de partidos e de opiniões. Tão plural que ele deixa nazista abrir a boca. Tem o que ele fala sobre democracia. Qual que é esse? Que ele é... Será é que o primeiro ali? É esse aqui, ó. É essa aqui, ó. O próximo vídeo expõe um conceito um tanto estranho que o Gregório tem sobre a democracia e a defesa das instituições. Pode rodar, diretor. Pelo cenário de hoje,
vai sim ter um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. E isso é um puta problema. Porque talvez o Brasil não aguente um segundo turno com o Bolsonaro. Não, eu preciso falar, mano. Eu preciso falar. Não consigo falar. Não consigo ficar quieto. É um problema ter segundo turno entre Lula e Bolsonaro, né? No primeiro turno, Lula ganhasse no primeiro turno, não ia ter problema nenhum. Problema nenhum. Não ia, né? Porra. Será que Hitler teve segundo turno? Deve ter tido, né? Senão estaria tudo bem. Mussolini também, né? Parece Deve que o ter problema é o ganhado. segundo turno, né? De novo, né? O bagulho gira em torno do ponto das eleições aí. É por isso que o pessoal quer mudar, né? O maluco lá quer mudar pra ter 3 candidatos agora no segundo turno. Não sei se são um, né? É mesmo? Você não viu? Tem um maluco aí. Eu nem prestei atenção, nem consigo lembrar o nome do cara. Mas ele trouxe essa discussão novamente. Ele não, né? Quem trouxe a discussão foi essa mídia, né? A nossa querida mídia que tá com muito medo, naturalmente, do Bolsonaro perder e o Lula, né, fazer qualquer coisa que não seja dar lucro ao banco. Mas enfim, chega, vai. Dá logo. No páreo. Quando o Ciro prioriza o seu projeto presidencial, ele faz exatamente o que ele criticou o PT em 2018. E ele perde de vista que nessa eleição o Brasil precisa garantir a existência da própria democracia. Gregório, muita força, Ele muita só garante a segurança, partir do muita voto. sabedoria. Não está muito cedo não para você nessa incursão. Só um minutinho, Gregório. Nós estamos em maio. O primeiro turno é dia 2 de outubro. Então ainda muita água vai rolar debaixo dessa ponte. Isso é o óbvio, o lulante, como diria o grande Nelson Rodrigues. Mas o que me causou mais espanto nessa sua fala é quando você disse que eu perdi de vista o sentido da democracia. Acha mesmo? Muito pelo contrário, Gregório. Eu tenho a exata noção do que está em jogo e do que é a democracia. O que está em jogo é a mudança ou não de um mesmo modelo político e econômico que vem desde o Fernando Henrique. Cara, ele não vai mudar nada também, né? É o discurso do Bolsonaro isso daí? Não, é A a gente mesma precisa acabar coisa. com a velha É política. toda vez esse discurso, cara. Tá cansa, velho. Se você for ver a entrevista do Lula, ele vai falar a mesma coisa, mano. Porra, velho. Vocês não mudam o cerne da coisa, não muda nada, galera. Eu que tô na política há 30 anos, vou acabar com a política que existe nesses 30 anos. Entrando novamente... Novamente sim, porque ele já teve cargo político. Então, tipo... Ai. Henrique. E é seguido com fidelidade canina, sabuja, vergonhosa, corrupta, tanto pelo Bolsonaro quanto pelo Lula. Com os resultados que estão aí. Fome, miséria e desemprego. Para mim, democracia é obrigar os candidatos a debater os problemas do país, a sugerir alternativas, que é exatamente o que eu estou tentando fazer todo dia. Propor que todos os candidatos que defendem a democracia devam renunciar em favor de Lula é o que pode haver de mais antidemocrático. O nós contra eles, que o petismo inventou e o bolsonarismo reproduziu com gosto, são a causa do problema e não a solução, como você, Gregório, muito seguro, muito sabidão, né? Está continuando a defender. É mais do que ingenuidade imaginar também que uma suposta vitória apertadíssima em primeiro turno abafaria polêmicas, reações ou contestações espúrias. Por favor, Gregório, um comentário como esse não faz jus à sua inteligência, nem a dos brasileiros. Aí ele fala um bagulho que é isso é verdade, né? Eu acho que até pro Ciro é difícil falar merda o tempo inteiro, tá ligado? Porra. Acho que... Eu acho que eu não sei nem o que falar, porque é um tanto de absurdo, Não. Então, tem tanta coisa errada nessa discussão, velho. Eu sinto como se eu tivesse rido durante 2 horas. Ó, o Jonathan mandou aqui, ó. A galera do PT achou terrível a Rita Von Huth falar que vai voltar na Sofia Manzano. Isso é verdade. Não só a galera do PT, inclusive, mas principalmente, né, tivemos muitas estrelinhas aí. Mesmo ela falando que vai apoiar Lula no segundo turno. E acham de boas o discurso do Ciro. Tipo assim, é entendível o posicionamento do Ciro, é entendível o posicionamento do Gregório, mas assim, são 2 posicionamentos merdas, vamos ser bem claros, tá ligado? Tipo assim, o Ciro, olha essa foto aqui, ó, também postando, ó. Ele tá dizendo assim: sem minha candidatura, a polarização aumentaria em um momento que Lula estagnou e Bolsonaro se sustenta, porque a resiliência do genocídio é menos ilógica do que aparenta. Ela está fortemente ancorada no antipetismo. Com certeza, mas isso a gente já sabe, mano. E aí, tipo assim, as críticas do PT a gente também tá fazendo, tá ligado? O problema é que, tipo, é o caminho que o Ciro mostra, que ele coloca como, esse daqui é o caminho, tipo assim, não tem diferenciação do que
do tipo de discurso que ele faz pro tipo de discurso que o Lula faz e que o Bolsonaro faz, tá ligado? Eu até já cheguei a comentar isso com vocês informalmente, que é isso, dá pra se falar claramente num lulismo hoje igual é um bolsonarismo. Tem pessoas que estão cegas pela figura do Lula. E, tipo, se o Lula falar, olha, amanhã a gente vai acordar todo mundo e ficar plantando bananeira e não vai trabalhar. Vai todo mundo ficar em casa plantando bananeira, porque os caras estão acreditando que no Lula, tá ligado? Se o Lula chamar uma motociata, vai acontecer. Também. Então, assim, o ponto fulcral pra mim é isso. Tipo assim, tem críticas certas aí do lado do Gregório e do lado do Ciro, tem críticas certas, mas a solução apontada não muda em nada. Porque é a mesma solução que já foi apontada antes, tá ligado? E eu acho que vai além, acho que vai que é uma crítica rasa. É uma crítica completamente rasa. A gente não assistiu os 30 minutos de Greg News, mas o Marreco assistiu. Você assistiu? O Greg News Ciro Gomes? Ainda não. Ainda não. O nosso Marreco aqui, enfim, ele ama o Greg, né? Gente? Não sei se vocês viram só. Calma, Marreco. Marreco, ele é ele assiste pra criticar, né? Apoio crítico. Como é que é apoio crítico? Apoio crítico? Tem um apoio, então? Apoio crítico porque eu tô ouvindo, né? Isso com certeza. Tá, mas eu não sei. Apoio crítico, mas Falando sério. Falando sério novamente. Mano, a parada é essa, a crítica é rasa. A gente não viu em nenhum momento, quando ele vai criticar o Ciro e a Paris, cadê a crítica ali? Não, ele faz uma piada. Ele foi... uma crítica bem colocada, realmente. Ele chega assim e fala, pô, ele poderia estar aqui no Brasil fazendo coisas boas, e aí não, ele tá lá. Que coisas boas? O que significa isso? Declarar voto no PT, é isso a coisa boa que o Ciro estivesse fazendo aqui? Porque, novamente, a gente vai chegar no ponto aqui, nossa, não é com a eleição do Lula que a gente vai derrotar o bolsonarismo. Então, agora o Ciro Gomes declarar apoio ao PT e fazer o PT ganhar em primeiro turno, isso não vai derrotar o bolsonarismo. Não adianta. Inclusive, gente, né, não sei se isso estava claro aí, mas a gente não vai derrotar o bolsonarismo nessas eleições. Porque mesmo que eles percam as eleições, o bolsonarismo continua existindo. Da mesma forma que Hitler foi morto aí, morreu, o fascismo acabou lá na Segunda Guerra e existe fascista até hoje, tá ligado? Não, e eu vou além. O bolsonarismo, ele tá dentro do Estado, dentro do Estado Nacional, e não é interesse do Lula desarmar totalmente o bolsonarismo. Que se a gente tirar o bolsonarismo, que na verdade é um programa político liberal, empresarial, neoliberal no caso, e com, enfim, militarização e enfim, toda uma parada de propaganda ideológica super conservadora, etc. Isso tudo não vai ser desmantelado pelo Lula, porque primeiro ele não vai ter condições de desmantelar isso. Mesmo se ele quisesse, ele não vai ter condições de fazer isso. Certo? Inclusive eu tava vendo não sei quem aí, não sei, essa galera que, tipo, se acompanha, porque, tipo, pô, é uma galera massa ali, né, tá se posicionando à esquerda sobre as paradas, aí chega no momento desse de, entre aspas, sei lá, vamos chamar isso de uma política mais imediata, né, que é uma conjuntura onde você precisa analisar a política conforme ela tá acontecendo, e as pessoas começam a tecer comentários completamente bosta. Por exemplo, de ouvir uma galera aí super politizada dizendo que é o seguinte, a gente precisa que o Lula vença e a gente precisa dar Congresso pro Lula. A gente precisa votar em todos os candidatos ali que estão ao redor do Lula para poder dar base para ele na Câmara, nas câmaras, para dar base para ele no Congresso, para dar senador para apoiar o Lula. É o projeto deles, mano. E aí eu acho que a parada que me veio na cabeça agora também, com o que você falou, que é o que eu já repeti em outros momentos, né? A lógica liberal, a lógica capitalista, ela é simplista, tá ligado? Olha, somos a salvação. A salvação não é tão simples como eles estão dizendo. É um problema complexo, tá ligado? O problema do bolsonarismo, do lulismo, o que quer que seja, essa resolução política, ela não é tão simplista de ser feita. Os nossos problemas, eles estão todos entrelaçados e é o que a gente sempre fala, tá ligado? Você pode mudar a forma como você vai ser explorado e oprimido, mas se você não mudar a questão da exploração e da opressão, continua tudo basicamente a mesma coisa. Tem aprofundamentos, tem formas de se precarizar mais, mas é isso, o cerne do problema não foi atacado. Perfeito.
Perfeito. Não tem mais o que falar. É isso, então vamos encerrar esse vídeo por aqui. Galera, se vocês gostaram, deixa a curtida aqui embaixo, por favor, isso é muito bom pra gente. Por favor, também deixa um comentário falando aí, olha, não gostei, ou gostei, ou vocês falaram merda em tal parte, ou discordo de tal ponto. Posta a florzinha aí. Exatamente. Se vocês Foda-se. quiserem postar florzinha aí também, Público. pode postar, é isso. Então não deixe de seguir a gente aqui nas redes sociais que está aparecendo aqui no nosso lado também, para vocês estarem acompanhando o nosso conteúdo que está sendo solto diariamente aí, tá? Então é isso, foi um prazer. Prazer, Cauê. Até uma próxima. 2 prazeres. São 3 prazeres. Então. Caramba, muito Que é prazer. isso, muito bom. Até uma próxima, galera.